Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, já de volta ao Brasil. E agora, pensamento na Recopa Sul-Americana, os jogos serão no dia 21 e 28 de fevereiro, primeiro jogo em Quito e o segundo jogo no Maracanã. Então vamos para cima deles para conquistarmos o primeiro título do ano. Vai ser um jogo difícil, né? O Independente Del Valle já conquistou a Supercopa do Equador, ganhando seu oponente por 3-0, tá? E o primeiro jogo é em altitude, o Flamengo ainda não está bem preparado fisicamente. O que chama atenção é ver a intensidade que o Flamengo joga hoje, a intensidade que os outros clubes jogam hoje. Então dá para ver nitidamente que não é questão de estarem de sacanagem ou algo do gênero, é questão da má forma física mesmo, né? E daqui a pouco vão cobrar lá o nosso preparador físico, o Mário Monteiro, devido ao que a gente vem vendo aí, culpa total da diretoria por ter dado mais de 50 dias de férias para os jogadores, tá? A gente vai falar aí sobre a questão do jogador Pedro, segundo o Fichasnet, né? Portal lá da Espanha, dizendo que o West Ham fará uma proposta pelo Pedro. Vocês saberão quanto é esse valor. Falaremos também sobre a questão do jogador Arturo Vidal. Ele pode sair para o futebol espanhol, né? Falaremos também sobre a questão das mudanças que o Vitor Pereira poderá fazer neste início de temporada, tá? Início mais ou menos, né? Na verdade, para o Flamengo, é aquilo que a gente falou. O pessoal, para essa diretoria do Flamengo, a temporada começaria mais tarde, né? Porque pelo jeito não deram nenhum valor nem à Supercopa do Brasil e nem também ao Mundial Interclubes. Mas enfim, isso aí deixa para lá, já aconteceu e bola para frente. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, falar da nossa parceria com a OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol. Além de tudo, você pode assistir a Bundesliga de graça e ao vivo. Basta você baixar o aplicativo, no QR Code aqui em cima, tá? Coloca aí, né? Abre a tela pelo QR Code e já faz aí a sua adesão ao OneFootball. É de graça, tá? 0800, você pode assistir todos os jogos do campeonato alemão, né? Bayern de Munique, Borussia Dortmund e etc, tá? Então vamos lá, gente, falar sobre jogadores do Flamengo que estão na mira de times europeus, né? Primeiro deles, falaremos sobre Arturo Vidal, tá? O Arturo Vidal, que foi muito questionado devido a uma live que ele fez no Twitch, onde foi perguntado se ele poderia voltar ao Colo-Colo, e ele disse que bastaria os dirigentes do Colo-Colo virem ao Brasil e tirá-lo daqui. Foi essas as palavras. O torcedor do Flamengo ficou muito pé da vida, até mesmo porque o Vidal não vinha apresentando uma boa performance dentro de campo. E primeiro jogo ficou no banco de reservas, entrou contra o Al Hilal, entrou muito mal, diga-se de passagem. E aí, no jogo da disputa do terceiro com o quarto lugar, o treinador Vitor Pereira resolveu dá-lo uma chance, né, para começar como titular. E foi muito bem, diga-se de passagem, na medida do possível. Ele mostrou algumas qualidades que esse elenco do Flamengo não tem, né? Aquela questão da catimba, da reclamação com a arbitragem, né? Daquele jogo que a gente tanto pede, né? De ser mais malandro dentro de campo. Os jogadores do Flamengo são muito bonzinhos. Cara, as coisas acontecem, ninguém vai lá reclamar com a arbitragem, ninguém vai lá falar com a arbitragem. E o Arturo Vidal sabe fazer esse jogo. E além de tudo, jogou com muita raça, muita disposição, muita vontade, né? Teve 6 roubadas de bola nesse primeiro momento contra o Al Ahly, né? E foi um cara importantíssimo para que o Flamengo conquistasse o terceiro lugar, tá? Perguntar se alguém tá feliz com o terceiro lugar? Acredito que ninguém, eu não. Tô puto da vida, desculpa a palavra, né? Fomos para lá, viagem cansativa, né? Ontem o dia inteiro de viagem, só pude fazer um conteúdo logo pela manhã, não consegui trabalhar, porque saímos de Casablanca 5 horas da manhã de lá, né?
9 horas da manhã daqui, só chegamos 9 horas da noite, cara. Então, mais de 12 horas, o dia inteiro aí em viagem, né? E para o Flamengo apresentar aquele futebol ridículo que apresentou na semifinal contra o Al Hilal. Mas vida que segue, falando sobre a questão de se há possibilidade ou não de uma saída do Vidal. Informações do torcedores.com é que dirigentes do Celta de Vigo, lá da Espanha, time do Diego Alves, né? O Diego Alves foi contratado aí por 6 meses pelo Celta de Vigo, estaria interessado no atleta, e até que um dirigente havia ido ao Marrocos para conversar diretamente com o Marcos Braz. Né, o Vidal perguntado se estava feliz no Flamengo e etc. Ele disse que sim, que está muito feliz, que está muito focado, né? Talvez essa partida dele aí tenha dado um upgrade, né, nessa questão aí dele ter, né, mais confiança de continuar seu trabalho aqui. Talvez na torcida do Flamengo esquecer um pouco essa situação dele sobre a questão do Colo-Colo, tá? Mas, segundo torcedores.com, o time espanhol procurou o Flamengo para fazer uma proposta e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Falar aqui sobre o zagueiro Gustavo Henrique, né? Conforme informações lá da Turquia, o jogador não ficará lá no Fenerbahçe. E com isso apareceu agora o interesse do Grêmio, do Renato Gaúcho. O Grêmio teria interesse no zagueiro Gustavo Henrique. E aí, perguntaria a vocês, você como dirigente do Flamengo, negociaria ou não o Gustavo Henrique com o Grêmio, tá? Tudo depende da proposta, né, do time do sul do país, ok? Fala aqui também sobre o Arthur, né, conforme muitos amigos das mídias rubro-negras vêm noticiando, dentre eles o Júlio Miguel Neto, né, que trouxe a informação primeiro, Bruno Castanha, né, existem representantes negociando com o Bragantino a vinda dele para o Flamengo, tá? Jogador Arthur, jogador do Bragantino, que vem fazendo um ótimo início de temporada, pegou a camisa 10 do Bragantino, né? Para mim seria um jogador que encaixaria muito bem nesse elenco do Flamengo, um jogador que faz mais de uma função. Tem muita gente que acha o Arthur limitado, né? Entre o Arthur e o Ângelo, eu prefiro o Arthur. Tudo bem, quem gosta prefere o Ângelo, desculpa. Tudo bem, quem gosta do Ângelo, na minha visão, dá até para os dois jogarem juntos. O Arthur também faz aquela função do jogador de meio por dentro, né? É um jogador que faz muito bem essa função. Você poderia ter o Arthur por dentro, o Ângelo pelo lado direito, tranquilamente, para a galera que gosta do Ângelo. Para mim, uma coisa não anula a outra. O Flamengo, volta a falar, e o que muitos torcedores vêm falando, é até mídias rubro-negras. O Flamengo não é banco. Tem um faturamento de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não dá para contratar 2 jogadores? Entendeu? Para reforçar seu time. O Flamengo contratou nesse ano apenas o Gerson para pagar em 4 vezes. 4 vezes. Primeira parcela, única que vai vencer 2 milhões e meio ou 2 milhões e alguma coisa de euros. Muita gente vai falar, o Flamengo está acabando de pagar o Pedro e o Gabi também, o último ano do Gabi, o Pedro ainda falta um ano. Tudo bem, galera, mas, porra, assim mesmo. Digamos que sejam mais 3 milhões de uma parcela do Gabi, mais 3 milhões do Pedro. Pelo amor de Deus, para quem tem mais de 1 bilhão e 300 milhões, gastar aí 8, 10 milhões no máximo, 55 milhões, de 1 bilhão e 300 milhões de reais, não tem mais que 55 milhões de reais, isso é cálculo matemático, entendeu? Isso é uma coisa que irrita demais aí o torcedor rubro-negro, tá? Enfim, fala aqui rapidamente, falar do Pedro também, sobre a questão do Vitor Pereira começar a colocar suas ideias mais em prática, né? Ele pouco a pouco vai começar, acredito agora já no jogo contra o Volta Redonda, jogo importante. Volta Redonda vem fazendo um ótimo campeonato carioca, 4º lugar, o Flamengo caiu para 3º devido à vitória ontem do Fluminense em cima do Vasco por 2-0 no Maracanã, né? O Botafogo por enquanto é o líder com um jogo a menos que os demais. O Flamengo está com 2 jogos a menos, né? Na verdade, se o Flamengo ganhar os 2, se torna o líder isolado do Campeonato Carioca. Mas enfim, agora, né, tem jogadores sentindo, Davi Luiz, com dores no tendão de Aquiles. Tem também a questão do Arrascaeta, né, que começou ontem um tratamento, utilizou 2 botas, né, para tratamento. Está muito esquisita a condição física
do Arrascaeta, né? Sempre com problemas, jogou muito bem contra o Al-Ahly, mas sempre sai chumbado. Então isso é uma coisa que a diretoria do Flamengo precisa ver, né? O planejamento para que o Arrascaeta acabe jogando sempre 100%. É isso, tá? Mas ele está se preparando aí para, quem sabe, o Flamengo não vem a público falar realmente qual o problema, nem do Davi Luiz, que ele fala na entrevista coletiva dele da questão do tendão de Aquiles, e do Arrascaeta, que saiu sentindo dores na parte posterior da coxa. Eu acho que é muito desgaste muscular, tá? Na minha visão, é desgaste muscular e não houve nenhum tipo de lesão, tá? Então o Vitor Pereira, muito provavelmente fazendo mudanças, deve começar aí fazendo mudanças na defesa, né? Davi Luiz deve ser poupado, Fabrício Bruno como titular. Temos aí um outro zagueiro que deverá entrar. Será que é o Cleiton? Será que é o Pablo? Será que ele começará a dar mais oportunidades aí para o jogador Rodrigo Caio, né? Então o Flamengo tem 3 zagueiros aí que podem neste momento entrar no lugar do zagueiro Davi Luiz, né? Até mesmo porque o jogador o Léo Pereira, né? O Léo Pereira está machucado e talvez nem jogue as finais da Recopa Sul-Americana, tá? Vamos falar aqui sobre o Pedro, né? Informação do Ficharesnet, que nome desse portal, Ficharesnet, né? Que é um portal lá da Espanha, né? Não saiu nem na Inglaterra essa informação, né? Que o West Ham da Inglaterra estaria interessado em contratar o Pedro, e o clube inglês podendo oferecer mais de 40 milhões de euros para fechar a contratação do atacante já para na janela da metade do ano, né? O Pedro, que tem uma multa aí de 60 milhões de euros, esse portal espanhol falando aí em valores em torno de 40 milhões de euros, né? A grande questão, assim, a gente tem que ser sincero, tá, gente? Não é que eu queira que o Flamengo desfaça da dupla Pedro e Gabigol, mas a gente sabe que a marcação começa muito lá na frente, e o Flamengo com a dupla Gabigol e Pedro tem dificuldade nessa marcação na frente, né? Não sei como o Vitor Pereira fará, até mesmo porque você tendo o Pedro e o Gabigol que tem dificuldade nesse primeiro combate, acaba estourando mais na linha de meio. E quem está lá na linha de meio ajudando na recomposição pelo lado esquerdo? O Arrascaeta, né? O Arrascaeta, que é um jogador que não deveria ser esse cara de ter muitos atributos defensivos, mas lógico, no futebol atual precisa, né? Então você tendo Pedro, Gabigol mais Arrascaeta, logicamente que vai estourar mais na linha defensiva, naquela linha de trás, ali com os 2 laterais e os 2 zagueiros. O Vitor Pereira está olhando isso, tá? E um outro problema também, ele gosta do jogo pelos lados de campo com muita profundidade, né? O próprio Gabigol, para uma entrevista aí para o Bernardo Ramos, entrevista não, uma pergunta do Bernardo Ramos, né, jornalista, ele respondeu que o Vitor vem dando vários treinamentos, né, e um deles, o último até naquele momento, tinha sido de profundidade, né? Então não duvido nada, até mesmo pela questão dos laterais hoje do Flamengo não ter mais o Rodinei ali, que ele pode colocar um ponteiro para fazer aquela função, e quem sabe seria o Everton Cebolinha. Ele já até testou agora o Everton pelo lado direito. Não vai me surpreender se ele trocar o Everton de lado, tirá-lo do lado esquerdo e colocá-lo do lado direito, até mesmo porque acredito que o Varela seja o titular da lateral direita, né? Foi muito bem, até diga-se de passagem, na minha visão, no jogo do Al-Ahly, até sofrendo pênalti no primeiro gol do Flamengo. E você tem o Ayrton Lucas, que é um lateral muito mais agudo que o Varela. Então você teria um Everton Cebolinha pelo lado direito e um Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, cada um dando profundidade por um lado. Então não vai me causar espanto ou surpresa caso ele coloque, e aí sobre para algum desses jogadores no meio. Será que o Everton Ribeiro, que foi sacado do time, conforme muitos falaram, o time melhorou sem o Everton Ribeiro? Vamos aguardar
aí o próximo jogo, que será quarta-feira contra o Volta Redonda, para ter todas essas respostas. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado. O primeiro vídeo do dia, daqui a pouquinho tem um Tropa Rubro-Negra ao meio-dia, tá? Pedir pra galera aí se inscrever aqui no canal Deco SRN, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, também se inscrever no Tropa Rubro-Negra, tá? Por favor, também tem os canais dos amigos aí, o Júlio Miguel Neto, Rubro News, se inscreva lá, também o Paparazzo Rubro-Negro, um projeto muito bacana. E não esqueça aí da OneFootball, melhor aplicativo sobre futebol, assistindo o campeonato alemão de graça ao vivo, tá? Não perca aí, só utilizar o QR Code que tá aqui em cima, beleza? É de graça, 0800, e o like também é 0800. Tá bom, nação? Então é isso aí, muito obrigado. Até daqui a pouquinho, estamos de volta aí, rapidinho, com mais informações agora do Brasil, fica mais fácil de trazer os conteúdos. Falou? Fiquem com Deus, tamo junto. Saudações rubro-negra, abraço a todos, rumo ao 300 mil, abraços, fui!